Olá, sejam bem-vindos ao programa Em Pauta. Hoje nós viemos até o gabinete número 23 e vamos conversar com o vereador Luiz Rossini. Vereador Luiz Rossini, muito obrigada por receber a equipe do Em Pauta aqui no gabinete. Eu é que agradeço, é uma alegria estar sempre conversando com vocês. E lembrando que o nosso programa apresenta a produção legislativa dos vereadores e o senhor tem uma vasta produção aí. Vamos falar hoje sobre a Semana Italiana. O senhor é autor da lei que cria a Semana Italiana em Campinas. Se o senhor puder explicar um pouquinho dessa lei e da importância dela. Na verdade, nós vamos comemorar esse ano a 24ª Semana da Comunidade Italiana. Quando eu propus criar o Dia da Comunidade Italiana, foi a partir de uma constatação. Hoje, o desenvolvimento de Campinas tem muito a ver com a história dos imigrantes italianos que vieram para cá no final do século XIX. E hoje, um percentual muito grande da população de Campinas é descendente de italiano. Segundo o cônsul de Campinas, Álvaro Cotomati, cerca de 800 mil pessoas que vivem em Campinas têm até terceiro grau algum laço de consanguinidade com italianos. Alguém tem algum italiano na família. E para marcar essa data e manter vivas as tradições da cultura italiana, nós criamos o Dia da Comunidade Italiana, que é comemorado todo 17 de abril. E 17 de abril, primeiro que foi no dia 17 de abril de 1881, quando foi fundado o Círculo Italiani Uniti, que hoje deu origem à Casa de Saúde, foi a primeira iniciativa de associação dos imigrantes italianos na época, criando esse círculo com a finalidade de apoiar as famílias italianas que aqui viviam, educação, cultura e até assistência social. E também no 17 de abril de 1978 foi fundada a Casa de Itália de Campinas, que completa esse ano 40 anos, E eu tenho a honra e a alegria de ser presidente atual da Casa de Itália. E a ideia da semana é exatamente isso, você poder manter viva as tradições da cultura italiana. Todos nós adquirimos algum hábito da cultura italiana, seja na gastronomia, todos nós gostamos de comer um macarrão, uma pizza, seja o jeito, a festa, a descontração, a hospitalidade do italiano. Então a ideia da semana é exatamente isso, manter viva não só as tradições, mas fortalecer os vínculos e os laços dos italianos com os brasileiros. Uma homenagem muito justa para um povo que contribuiu muito para o nosso país, vereador? Sim. Outra ação do senhor, na verdade, foi a ida ao Fórum Mundial da Água, que aconteceu, um assunto muito importante. Contar pra gente como que foi. Eu represento a Câmara no Conselho Fiscal do Consórcio das Bacias do PCJ, e o PCJ tinha um stand no Fórum Mundial da Água, então eu fui representando a Câmara e o consórcio para poder trocar informações, experiências. Participamos de um painel sobre o papel do legislativo na gestão da água, dos recursos hídricos. E foi assim um momento muito rico, onde a gente pôde levar as experiências de Campinas, dos projetos de lei que a Câmara de Campinas produziu, dos debates que nós fizemos, e também ouvir a experiência de outras câmaras. Além de que, como era um fórum mundial, foi possível ter uma ideia de como esse problema está sendo tratado, cuidado, em todos os continentes, em vários países. E ficou evidente que hoje é uma prioridade da humanidade, dos governos e da sociedade, de buscar fazer a gestão adequada da água, que é um recurso finito e vital para o desenvolvimento e para a vida das pessoas. E, vereador, como que ficou Campinas? Como que o senhor acha que Campinas está nesse cenário? Olha, Campinas foi uma referência. A Sanasa, que é a nossa empresa de saneamento, ela é citada e tida como uma das principais empresas de saneamento do Brasil. Não deve nada, inclusive, para empresas do exterior. Com o plano 300%, que foi instituído no governo Jonas, Campinas já está preparada para
tratar 100% de todo o esgoto da cidade, coletar 100% de esgoto nas residências, principalmente no perímetro urbano, e, obviamente, abastecer 100% das residências aqui com água tratada de qualidade. É a única cidade não capital acima de 1 milhão de habitantes que tem atingido essa meta. E, vereador, o senhor acha que tirou alguma ideia de projeto de lei, alguma coisa que ainda não tem em Campinas que possa vir a contribuir? Olha, primeiro eu participei de uma palestra do governo da Coreia, né, onde a Coreia está em alguns aspectos mais avançado do que nós, com um modelo de casa sustentável, onde a casa ela é toda projetada para economizar água, energia, otimizar a luminosidade. A água ela entra em ciclo, a água da torneira da pia ela é armazenada, é direcionada para um compartimento, uma caixa d'água, que é utilizada depois na descarga, ou então para usos menos nobres, como lavar quintal, regar planta, né? Então já existem projetos e sistemas que otimizam o uso de águas. E no caso dos PCJs, teve uma experiência da França, que na França tem a figura do técnico de rio, inclusive com formação universitária. Na França já são mais de 2.000 técnicos de rio, contratados pelas agências lá de bacias, aqui os consórcios, que eles têm a responsabilidade de monitorar e fiscalizar tudo o que acontece ao longo do rio do qual ele é responsável, fazendo um contato e oferecendo apoio técnico para os proprietários às margens, seja de agricultura, seja de indústria, verificando que atividade pode ser desenvolvida, qual não pode, identificando pontos que precisa ser feito algum tipo de revitalização, de restauração. Então, eu acho que essa é uma ideia importante para a gente pensar no Brasil também, ter a figura do técnico de rio para fazer esse monitoramento dos nossos rios. Daí a importância desse tipo de fórum, desse tipo de encontro para troca de experiências mesmo. Sem dúvida. Vereador, o senhor também fez uma moção, é autor de uma moção para o governador Geraldo Alckmin, em relação à falta de medicamentos e insumos para pacientes com diabetes na farmácia de ação judicial aqui de Campinas. Se o senhor puder contar um pouquinho o que aconteceu, estava faltando remédio? Sim. Na verdade, nós fomos procurados e fizemos uma reunião com um grupo de pacientes diabéticos que apresentaram a dificuldade que eles estavam enfrentando pelo fato da farmácia de alto custo, que é ligada ao governo do estado, não estar fornecendo os medicamentos e insumos que os pacientes com diabetes precisam ter. E isso afeta a vida, prejudica muito a saúde dessas pessoas. Então nós apresentamos uma moção de apelo ao governador do estado para regularizar o fornecimento desses medicamentos, porque é um absurdo, mas o diabético que não tem acesso ao medicamento, que seja algum tipo de insulina, ou aos insumos, que hoje existe uma bombinha que fica 24 horas ligada no organismo, que monitora inclusive os níveis de glicemia e aciona um dispositivo quando precisa aumentar o nível de insulina ou diminuir ou dar alguma alteração. Isso para a qualidade de vida do diabético é fundamental. Sem isso, ele sofre demais, inclusive pode ter desenvolvimento de sérias patologias. A ideia é mostrar esse problema para o governo, que tem a responsabilidade de fornecer o medicamento, e fazer com que esse fluxo de medicamento não seja interrompido. Porque é um valor caro, né, desse tipo de medicamento para a pessoa arcar. Hoje, por mês, se o indivíduo tiver que comprar, vai ser alguma coisa em torno de R$3.000, R$3.500. Isso é impossível para a maioria dos brasileiros, dos cidadãos, né? E direito à saúde é uma coisa que precisa ser priorizado sempre. Com certeza, o senhor sempre atento aí nessa questão importantíssima. Para fechar a nossa conversa aqui, a gente pode falar um pouquinho da comissão de estudos sobre a população de rua aqui da cidade. Em que pé que está a comissão, vereador? Nós já fizemos uma reunião, definimos um cronograma de trabalhos. Hoje o problema dos moradores em situação de rua é muito sério em Campinas, tem crescido, tem preocupado a sociedade e a presença dos moradores, inclusive, é associada a vários problemas, seja a área de segurança, o uso de drogas, tráfico de drogas. E não é só na região central da cidade, a gente já percebe vários pontos de concentração, inclusive nos bairros, e é preciso aprimorar as políticas, os programas voltados para essa população, que precisam ser respeitadas
como pessoas humanas, mas também a presença do morador de rua não pode trazer outras consequências negativas para a cidade. Então a ideia da comissão é fazer um diagnóstico, conhecer os programas que já existem e tentar apresentar propostas de aprimoramento desses programas públicos voltados para essa população. Qual é o prazo da comissão, vereador? 90 dias. 90 dias. Então a gente espera até final de maio fazer todas as reuniões e aí no mês de junho está apresentando um relatório com sugestões para enfrentar, né, como se deve essa realidade, que é difícil, é triste, complexa, mas precisa ser encarada com seriedade e responsabilidade. Bacana, vereador. Quero agradecer muito a participação do senhor no nosso programa e pedir que o senhor deixe um telefone de contato para quem está assistindo. De repente, o senhor pode receber os munícipes, as demandas aí da população. Aliás, o nosso gabinete está aberto, a gente recebe diariamente pessoas, né? Você pode ligar no 3736-1710, 3736-1710, né? Falar aqui com o gabinete, encaminhar suas reivindicações, demandas, críticas, sugestões, né? E pode vir aqui também pessoalmente ou entrar em contato conosco através, né, do nosso site, né, luizrossini.com.br, e é sempre uma alegria a gente poder interagir com o cidadão, né, dar retorno do nosso mandato e ouvir do cidadão as suas demandas para a gente poder incorporar isso no mandato. Vereador, muito obrigada e qualquer novidade o senhor pode chamar que a gente volta. Então vou chamar logo, porque é sempre uma alegria e é importante, na verdade, essa iniciativa da TV Câmara de permitir que os vereadores possam prestar contas, né, da sua atuação para a população. Muito obrigada. E você de casa, se quiser rever esse ou outros programas da TV Câmara, depois eles ficam disponíveis no YouTube. O endereço é youtube.com/TV Câmara Campinas. Outro canal de comunicação é o nosso WhatsApp, que é o número 99811-0260. Lá também você pode dar sugestões, críticas. A sua participação é sempre muito importante. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.